Poderes administrativos. O que seriam esses poderes? Nada mais do que prerrogativas conferidas à administração para que ela possa fazer valer o interesse público. Através dos poderes administrativos, a administração, ela vai então colocar a sua supremacia sobre os interesses dos particulares. A administração, ela vai atuar com alguns direitos que esses particulares não terão. Então, através dos poderes administrativos, a administração consegue atuar para, então, fazer valer o interesse da coletividade. Percebam que esses poderes administrativos, eles não são um poder querer, eles são um poder dever. São poderes que o administrador não pode abrir mão, ele não pode transacionar, ele não pode negociar. A lei estabelece os poderes, a lei estabelece os limites para exercício desses poderes, a competência para exercer esses poderes. E só a lei pode alterar, só a lei pode extinguir. Significa que todas as vezes que a administração pública deveria agir e não age, ela está abusando desse poder. Então, quando o seu edital ele cobra abuso de poder, é muito importante que você entenda que o abuso de poder, e nós vamos ver no final, né, do estudo de poderes administrativos, ele também é caracterizado aí pela omissão. Por que ele é caracterizado pela omissão? Se ao administrador a lei determina uma ação e esse administrador fica inerte e essa inércia causa danos a terceiros, por óbvio que ele está descumprindo o seu poder-dever. Então, quando eu estou administrador, eu não vou agir no meu interesse, e sim no interesse da administração. E é interesse da administração a existência dos poderes-deveres. Então, perceba que poderes administrativos são isso. Prerrogativas que são conferidas à administração para que ela possa atuar em nome da coletividade. Para atuar em nome da coletividade, ela então vai poder impor muitas vezes a sua vontade sobre a vontade do particular. No bem entendido, vamos aos principais poderes cobrados no seu edital. Primeiro poder cobrado no seu edital é o poder regulamentar ou normativo. O que vem a ser o poder regulamentar ou normativo? Perceba que é o poder conferido à administração, é a prerrogativa conferida à administração tanto direta quanto indireta para a edição de atos normativos. Então, o poder regulamentar ou normativo é a prerrogativa que tem a administração pública para expedir atos normativos. Esses atos normativos, perceba que são atos administrativos. Por que são atos administrativos? Porque são praticados pela administração pública. E esses atos administrativos, eles são gerais e eles são abstratos. Núbia, quando você diz que eles são gerais e que eles são abstratos, o que significa? Significa que no exercício do poder regulamentar ou normativo, a administração vai expedir regras, normas, regulamentos que devem ser cumpridos pela coletividade dos seus cidadãos. Então, esse regulamento, essa norma, não é dirigida a uma pessoa em especial. Ela tem caráter geral, para todos, erga omnes. E é abstrato porque ela não parte de um caso concreto. Ela parte de uma norma que tem que ser respeitada por todos os cidadãos. Então, todo esse poder regulamentar ou normativo, ele tem um objetivo, a fiel execução da lei. Por isso, nenhum poder regulamentar ou normativo, ele pode ser extra legem ou pode ser contra a legem. Por quê? Porque todo poder regulamentar ou normativo da administração, ela busca explicar, esclarecer, complementar o texto legislativo do poder legislativo. Então, o poder regulamentar ou normativo da administração, ele não tem como objetivo criar uma norma que vá além da lei ou contra a lei. Inclusive, isso é proibido. O poder regulamentar ou normativo sempre tem que ser segundo a lei
ou segundo legem. Núbia, quando você diz, então, que tem que ser segundo legem, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, gente, que esse poder regulamentar ou normativo, ele tem qual objetivo? O objetivo dele é explicar uma lei editada pelo poder legislativo. Então, eu tenho o objetivo de explicar, de detalhar, de sanar alguma obscuridade. Perceba só, então, que sempre tem que ser praticado nos limites da lei. Por isso, todo o poder regulamentar ou normativo tem que ser segundo legem, segundo a lei. Núbia, me dá um exemplo desse poder regulamentar ou normativo? Gente, resoluções, decretos, portarias, todas essas são manifestações do poder regulamentar ou normativo da administração. Mas confia em mim, titia Núbia, não é esse poder que a Polícia Civil, que a banca gosta mais, ok? Vamos lá, então, para o segundo poder, poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder conferido à administração para escalonar ou distribuir funções, aos seus órgãos. Nós já vimos órgãos públicos como o fenômeno da desconcentração. Vocês viram que é um instrumento da organização da administração pública, mas é importante que você entenda que o poder hierárquico, ele só existe dentro da administração pública. O poder hierárquico tem tudo a ver com os órgãos públicos, porque é o poder que tem a administração de escalonar as funções, as atribuições dentro do seu órgão. Então, tem um órgão 1, quem vai ser o chefe? Quem serão os subordinados? O que fará o chefe? O que farão os subordinados? Isso é o poder hierárquico. Esse poder hierárquico é o poder de escalonar, de distribuir competências dentro dos órgãos públicos. O órgão, ele é criado por lei e ele é extinto por lei. Mas as competências dentro dele, o que farão os agentes públicos que atuam dentro desses órgãos é materialização do poder hierárquico. Através do poder hierárquico, e é muito importante que você entenda, que nós vamos estabelecer, vai ser estabelecido, graus de hierarquia. Quando eu falo que vai ser estabelecido graus de hierarquia, importante para a prova é você entender que o poder hierárquico, ele só existe internamente. Ou seja, é um escalonamento, uma distribuição interna de competências. Bacana, Núbia. Significa, então, que a partir do momento que existe o poder hierárquico, eu vou ter algumas prerrogativas, não vou? Sim, muitas prerrogativas. Primeira prerrogativa que você vai ter é a prerrogativa de poder dar ordens, porque o superior, ele dá ordem ao seu subalterno. Também tem o poder de fiscalizar as ordens que o superior deu para saber se estão sendo ou não cumpridas. Mas as principais prerrogativas são a delegação e a avocação. Essas são as principais e as que mais caem em prova. Então, a partir do poder hierárquico, nasce a prerrogativa de dar ordens, nasce a prerrogativa de fiscalizar. Por quê? Porque eu estabeleci um grau de hierarquia. Então, aquele superior, ele vai fiscalizar o inferior, ele vai dar ordens para o seu subalterno. E, a partir daquele momento, ele pode também praticar duas prerrogativas, a delegação e a avocação. Muito cuidado, senhores, porque a delegação é uma coisa e a avocação não é o contrário de delegação. Tudo bem? O que é mais cobrado para mim, Núbia? Isso aqui. Delegação. A delegação, vocês vão encontrar lá no artigo 12 da Lei 9784 de 99.
O que significa delegar? A delegação é quando o agente público ele vai transferir provisoriamente a competência dele para que outra pessoa possa exercer, sempre nos limites da lei. Então, se ele está transferindo provisoriamente, significa então que a lei permite essa transferência provisória de competência. Muita atenção. A competência, ela é irrenunciável. Irrenunciável por quê? Porque eu não posso abrir mão da minha competência. E por que eu não posso abrir mão da minha competência? Porque é um poder-dever, não é um poder-querer. Mas a lei estabelece em que momentos eu posso pegar a minha competência e atribuir provisoriamente para que outro possa exercer. Exemplo clássico disso, gente. Presidente da República vai fazer uma viagem. Quem fica no seu lugar? O vice. E se o vice for, a lei vai estabelecer a ordem que vai estabelecer essa delegação de competência. Perceba só que a delegação é essa atribuição temporária. Núbia saiu de férias. Quem que vai exercer a atividade de Núbia enquanto ela volta de férias? Suzana pediu, então, licença maternidade. Quem que vai, então, exercer as atribuições de Suzana enquanto ela volta da licença maternidade? Então, a delegação, ela existe para que a máquina pública não pare, para que eu possa delegar provisoriamente, por algum motivo, sempre nos limites da lei. Perfeito. Se essa transferência, ela é provisória, então a delegação é a transferência provisória ou temporária de competência. Sempre nos limites da lei. Sempre nos limites da lei. Tá bom, Nube, então, se é possível essa delegação, a pergunta que a prova quer saber de vocês é: para quem eu vou delegar? Aí você deve estar pensando assim: ué, Núbia, é para quem a lei determinar. Tudo bem. Mas, às vezes, como no caso do presidente, a lei determina. Mas, como no caso da Suzana, como no caso da Núbia, a lei não vai determinar específico para cada servidor. Então, eu preciso saber se a delegação, ela, para ocorrer, ela vai obedecer uma ordem de hierarquia. Como assim? Anotem primeiro. Para quem? O fato é, a delegação não exige hierarquia. Essa é uma observação relevantíssima. Ela não exige hierarquia. Ou seja, significa que o delegante, que é quem está fazendo a delegação, e o delegado, que é quem está recebendo, não precisam ser hierarquicamente subordinados. Núbia, continuo não me entendendo. Deixa eu te explicar. A delegação está aqui, Núbia, no meio. Núbia delega para o seu chefe a sua competência ou Núbia delega para o seu subordinado. A delegação acontece tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Posso delegar para o meu superior ou posso delegar para o meu subalterno. É isso que significa que a delegação, ela não exige hierarquia. Ela não exige que a autoridade delegante, ela seja superior ou inferior ao delegado. Então, tanto faz. Eu posso delegar para quem está acima de mim ou para quem está abaixo de mim. Vamos anotar. Então, significa que a delegação, ela acontece, ela ocorre tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Por isso que ela não exige a hierarquia. Núbia, bacana. Outra pergunta que a prova vai te fazer. Toda competência é delegável? Toda competência é delegável? Porque a gente está estudando a delegação. Toda competência é delegável? A minha resposta para você é não.
E as competências que são indelegáveis, elas estão no artigo 13 da Lei de Processo Administrativo, que é essa lei aqui, 9784 de 99. Núbia, me ajuda, quais competências são indelegáveis? Ajudo vocês. Lá no artigo 13 tem 3 incisos. Inciso 1, edição de atos normativos. Inciso 2, decisão de recursos administrativos. Inciso 3, matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Significa que edição de atos normativos é indelegável, decisão de recursos administrativos é indelegável e matéria de competência exclusiva é indelegável. Claro que titia Núbia fez um mnemônico para você não se esquecer na hora da prova. E o mnemônico, para você se lembrar das competências que são indelegáveis, é simples. É o EDEMEX. EDEMEX. O EDEMEX representa o E, edição de atos normativos, o DE, decisão de recursos administrativos, e o MAX, matéria de competência exclusiva. Esses são indelegáveis. Então, não posso delegar edição de atos normativos, não posso delegar decisão de recursos administrativos e não posso delegar matéria de competência exclusiva, ainda que eu queira, porque a lei determina que é indelegável. E nós anotamos uma coisa muito importante, olha lá, a delegação sempre vai acontecer nos limites da lei, e nesses casos a lei fala que não pode. Agora, nós vamos para a avocação. O que vem a ser a avocação, Núbia? A avocação não é o oposto de delegação. Muita gente pensa isso. Deleguei, se eu pego de volta a competência, isso é avocação. Não. A avocação é quando eu vou pegar provisoriamente a competência do meu subordinado para eu exercer. Vamos imaginar, Suzana, que eu te dei uma função, a função já era sua, e eu disse, olha, Suzana, você então vai presidir um processo administrativo contra o Manuel. Só que você, Suzana, está fazendo um pouco de corpo mole. Eu falei, você quer saber, Suzana, pode deixar que eu vou presidir esse processo. Então, perceba que eu pego a competência que era do meu subalterno e tomo para eu exercer, em caráter provisório. Significa que a avocação, ela só acontece de cima para baixo. E não de baixo para cima. Eu só avoco a competência do meu subalterno. Eu não posso avocar a competência do meu superior. Então, ela só acontece de cima para baixo. Eu, Núbia, avoco a competência do meu subalterno. Tomo a competência que era do meu subalterno para eu exercer em caráter temporário. Vamos anotar, então. A avocação está lá no artigo 15 da Lei 9784 de 99, e a avocação, ela só ocorre, ao contrário da delegação, olha aqui, ela exige hierarquia. Por que ela exige hierarquia? Porque a avocação é a atribuição temporária, que foi o quê? Que foi tomada do subalterno, ou do chamado inferior hierárquico. Ou seja, eu pego a competência de um subordinado. Significa, senhores, que a avocação, ela só acontece de cima para baixo. Ela não acontece de baixo para cima. Se ela só acontece de cima para baixo, perceba que ela exige a hierarquia. Como a delegação pode ser tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, ela não exige hierarquia. Então, esses pontos, sem dúvida, são os mais cobrados para você em prova. Terceiro poder administrativo, poder disciplinar. Tanto o poder disciplinar quanto o poder de polícia podem resultar sanções ao destinatário. Só que há uma diferença muito grande entre as sanções decorrentes do poder disciplinar
e as sanções decorrentes do poder de polícia. Esse é o ponto que mais é cobrado na prova dos senhores. Perceba, vamos focar então inicialmente no poder disciplinar. O poder disciplinar é a prerrogativa, é o poder conferido à administração para apurar irregularidades decorrentes do descumprimento de uma relação especial entre a administração pública e o particular. Se ela, então, verificando, percebe que houve uma irregularidade, ela vai lá e aplica a sanção. Então, as sanções decorrentes do poder disciplinar, elas decorrem de uma relação especial entre a administração pública e o particular. A sanção é pelo descumprimento, por uma irregularidade. Descumprimento de quê? De algo que foi estabelecido em uma relação especial entre a administração pública e esse particular. Então, muito cuidado, porque muitos aprendem equivocadamente. O poder disciplinar não é apenas o poder que tem a administração de punir os seus servidores. É também. Então, verificando que o servidor público descumpriu uma norma disciplinar, que ele, então, praticou uma infração disciplinar, eu vou aplicar uma sanção. Essa sanção decorre do poder disciplinar. Mas eu posso ter o poder disciplinar externamente, fora daqueles que integram a administração pública. Quando eu, por exemplo, vou fazer um empréstimo em uma biblioteca pública e, por algum motivo, atraso na devolução do livro, e estava explícito para mim que a cada dia de atraso eu pagaria R$1 de multa. Quando eu volto para devolver o livro na biblioteca pública, eu, que não sou servidora, sou apenas um particular que fiz um contrato de empréstimo desse livro, quando eu volto para devolver o livro e é me cobrado uma multa referente aos dias de atraso, essa penalidade, essa sanção, também decorre do poder disciplinar. E por que eu sei? Porque há uma relação especial. Então, atenção para a tela. O poder disciplinar é a prerrogativa conferida à administração para apurar irregularidades. Só que essas irregularidades, ela decorre de uma relação especial entre a administração pública e o particular. Tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta. Se ela apurou e verificou as irregularidades, ela vai aplicar uma sanção. Então, a sanção decorrente do poder disciplinar, ela decorre da chamada relação especial entre a administração pública e esse particular. É claro, gente, que essa sanção, ela vai ter que oportunizar o contraditório e ampla defesa. Ela sempre vai oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Mas o mais importante que você entenda, então, que o poder disciplinar, ele tem eficácia tanto interna quanto externa. Então, a administração pública pode aplicar o poder disciplinar dentro, punindo os seus servidores, ou externamente, quando haja uma relação especial. Núbia, essa relação especial decorre de quê? Gente, de qualquer vínculo jurídico, qualquer vínculo decorrente de qualquer negócio jurídico. Então, eu tenho decorrente de lei, decorrente de contrato, decorrente de um ato. Perceba só que é qualquer tipo de vínculo que caracterize essa relação especial. Então, essa relação especial pode decorrer de contrato, pode decorrer de um ato unilateral, pode decorrer de lei.
O fato é, quando eu tenho uma sanção decorrente do poder disciplinar, essa relação especial existe. Querem ver um outro exemplo? Vamos imaginar que a administração pública aplicou uma multa ao seu concessionário porque o concessionário descumpriu uma cláusula contratual. Ao prestar o serviço, ele prestou de forma ineficiente, atrasou com a entrega aos usuários, a administração pública foi lá e foi executar a cláusula contratual. Quando a administração executa a cláusula contratual, essa sanção decorre do poder disciplinar. Sério, Núbia? Sim. E por quê? O concessionário não é servidor público. Então, se você aprende que o poder disciplinar é o poder que tem a administração pública de punir o servidor, você erra as demais questões. Então, é o poder que ela tem de punir o servidor? Também, mas não só isso. Porque o poder disciplinar também se verifica externamente, desde que haja uma relação especial entre a administração pública e esse particular. Então, esse é o traço diferenciador da sanção decorrente do poder disciplinar e a sanção decorrente do poder de polícia, certo? Último dos poderes administrativos, poder de polícia. O poder de polícia ele está conceituado no artigo 78 do CTN. Núbia, por que o conceito de poder de polícia ele está no Código Tributário Nacional? Porque o poder de polícia ele vai ser remunerado mediante a cobrança de taxa, impostos ou contribuições, que são espécies tributárias que estão lá contidas no Código Tributário Nacional. O fato é, o poder de polícia ele é o poder que tem a administração pública de limitar, de condicionar, de adequar o interesse, liberdades, exercício de direitos, bens e atividades do particular para melhor adequação do interesse público. Importante que você entenda que o poder de polícia limita, condiciona, adequa, frena direitos, exercício de liberdades sobre bens, sobre atividades, mas não aniquila direitos, não extingue direitos, não derroga direitos. O poder de polícia, ele não vai extinguir direitos dos particulares. Ele vai adequar o interesse público ao interesse do particular. Significa que o interesse do particular, ele vai ficar em segundo plano, porque eu preciso viabilizar o interesse público. Mas, por óbvio que esse poder de polícia, para não aniquilar direitos, para não derrogar direitos, ele sempre tem que ser exercido no limite da lei. Porque se ele for exercido fora dos limites da lei, em abuso de poder e aniquilar direitos, derrogar direitos do particular, eu tenho um abuso de poder. E esse abuso de poder é nulo de pleno direito. Por isso que nós vamos ver que todo o poder de polícia tem que ser exercido com proporcionalidade, com necessidade, com adequação dentro dos limites da lei. Então, vamos consultar aqui lá o CTN, para vocês verem aí no artigo 78, que vai falar do conceito de poder de polícia. A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou à autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, perceba que eu tenho poder de polícia tanto no que concerne a segurança pública, a questão de construções, poder de polícia no que tange os costumes, no que tange o quê? A vida em sociedade. Então, é poder de polícia regulamentar a questão de construções, determinar lugares onde eu vou construir apenas prédios, áreas eminentemente comerciais, residenciais? Sim. Também é poder de polícia a regulação do trânsito, estabelecer sobre fiscalização e autuação a estabelecimentos empresariais que estejam descumprindo normas sanitárias? Também. Então, perceba que o poder de polícia, ele está amplamente difundido na sociedade. Mas uma coisa é importantíssima, o que está no parágrafo único. E o parágrafo único diz:
Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente. Então, perceba que aquele que está atuando, exercendo o poder de polícia, ele tem que ser competente. Porque se o sujeito for incompetente, haverá um abuso de direito, um abuso de poder, porque eu estou atuando fora dos limites da minha competência. É a mesma coisa, gente, um exemplo esdrúxulo, quando eu tenho um padre fazendo autuação de trânsito. Isso seria inadmissível. Ou então, eu tenho a atuação de um delegado da Polícia Civil fora da jurisdição, atuando em matéria onde compete ao delegado da Polícia Federal. Então, só para vocês compreenderem que há uma extrapolação de competência. Continuando. Nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal, e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. É o que eu disse a vocês. Quando a lei me permite uma flexibilidade, perceba só que eu vou atuar sempre nesses limites da lei. O poder de polícia pode ser discricionário quando eu atuo dentro do limite da lei, mas ele nunca pode ser arbitrário quando ele é praticado fora dos limites da lei. Então, vamos aí na tela ao poder de polícia. Como eu já expliquei para vocês, está conceituado lá no artigo 78 do CTN. Ele materializa-se, então, na prerrogativa que a administração tem de condicionar, de restringir, de limitar, de adequar, várias expressões sinônimas. Exercício de direitos, bens e atividades. Então, muito importante isso para os senhores. O poder de polícia administrativo, ele tem incidência sobre direitos, bens e atividades. A administração pública pode condicionar, restringir, limitar, adequar direitos, bens e atividades. A polícia administrativa, diferente da polícia judiciária, polícia civil, não atua sobre pessoas. Ela atua apenas sobre bens, direitos e atividades. Perceba só que esse poder de polícia, ele requer uma atuação sempre nos limites da lei. Foi o que nós lemos no parágrafo único. Sob pena de abuso de poder. E se eu estou abusando do poder, significa que eu estou atuando fora dos limites da lei. Então, esse ato é nulo de pleno direito. Esse ato é nulo de pleno direito. Nube, que bacana, entendi. Agora, eu gostaria muito de saber a diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Afinal de contas, o nosso concurso é focado nisso. Então, atenção para a tela que titia Núbia fez um quadrinho fofo para vocês. Quais as 3 principais diferenças entre a polícia administrativa e a polícia judiciária? Então, o poder de polícia ele pode ser administrativo ou eu tenho o poder de polícia judiciário. O poder de polícia que nós estamos estudando, que está no artigo 78, por óbvio que é o poder de polícia administrativo, que está aqui no artigo 78. Afinal de contas, nós estamos estudando dentro do direito administrativo. A polícia administrativa, ela exaure em si mesma. Ou seja, ela não prepara uma atividade posterior. Nube, me dá um exemplo? Dou. Quando a vigilância sanitária aplica uma multa. Então, a vigilância sanitária aplica uma multa. Perceba que quando a vigilância sanitária atua e pratica uma multa, ela está aplicando o poder de polícia administrativa. Se ela está aplicando o poder de polícia administrativa, o que ela quer com aquilo? Ela vai instaurar um processo administrativo? Não necessariamente.
Então, perceba que a polícia administrativa ela exaure em si mesma, ela não tem um ato posterior, diferente da polícia judiciária. A polícia judiciária, em regra, né, senhores, tem caráter preparatório. Por que tem regra em caráter preparatório? Porque busca instaurar um inquérito policial para preparar uma futura ação penal. Por isso, que a outra diferença entre a polícia administrativa e a judiciária é que a polícia administrativa, ela age sobre ilícitos administrativos. Sobre ilícitos administrativos. Enquanto a polícia judiciária age sobre ilícitos penais. Mas a principal diferença, sem dúvida, é o que eu vou colocar de verde aqui no meio. A polícia administrativa, ela vai atuar, como eu disse a vocês, ela vai atuar sobre bens, direitos e atividades. A polícia judiciária, ela também vai atuar sobre tudo isso, bens, direitos e atividades. Mas, além de atuar sobre bens, direitos e atividades, a polícia judiciária também atua sobre pessoas. Uma atuação que a polícia administrativa não tem. Então, perceba quanto é importante a gente colocar esse quadrinho comparativo. Porque, a partir daí, a gente compreende as diferenças entre o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciário. Entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Bacana, Núbia. O poder de polícia, ele é formado por 4 etapas, ou chamados ciclos de polícia. Então, o poder de polícia, ele obrigatoriamente tem 3 etapas, sendo a 4ª facultativa. Então, vamos lá para saber quais são os ciclos de polícia. Os ciclos de polícia são, na ordem, aqui eu tenho ordem de polícia ou legislação. Que basicamente, gente, é edição de normas. Então, aqui, basicamente, ocorre com a edição de normas gerais que devem ser cumpridas. Então, quando vem a administração pública, estabelece uma norma geral sobre a questão de trânsito, isso é uma ordem de polícia. Isso é uma fase de legislação. Então, vou estabelecer normas que devem ser cumpridas por aqueles destinatários. É o primeiro passo do poder de polícia. Não é possível a atuação com base no poder de polícia se não existir uma legislação, se não existir todo o preceito normativo que permitia ao destinatário conhecer as regras e, a partir daí, cumprir ou descumprir. Segundo ciclo do poder de polícia é a fase de consentimento. A fase de consentimento, ela ocorre quando o particular, ele precisa ir à administração pública, direta ou indireta, para buscar a anuência, para a prática de determinada atividade ou determinado exercício de direito. A fase de consentimento, basicamente, é quando o particular ele tem conhecimento dos requisitos que devem ser cumpridos. Núbia, essa fase do consentimento, ela acontece através de 2 atos. Então, a administração, ela dá anuência através de 2 atos. Através das chamadas autorizações
e as chamadas licenças. Alvará de autorização, alvará de licença. Isso materializa uma fase de consentimento da administração. O particular, para exercer determinada atividade, exercer determinado direito, vai à administração, prova que conhece os requisitos e pede uma autorização, um alvará de autorização para a administração. A administração vai lá e concede esse alvará de autorização. Ou então, é um alvará de licença, e ela vai lá e confere esse alvará de licença. Perceba só que esses instrumentos, eles são atos administrativos. E aí a natureza de uma autorização, a natureza de uma licença, não acredito que seja cobrado de vocês, porque atos administrativos não é um dos tópicos do seu edital. Mas basta que você entenda que tanto a autorização quanto a licença são atos administrativos expedidos pela administração em prol do particular, para que esse particular possa, a partir do consentimento da administração, exercer determinada atividade, direito ou ter direito a exercício de bens, aquisição de bens, enfim. Tudo bem? Terceira fase do poder de polícia, ou terceiro ciclo do poder de polícia, é o que nós chamamos de fiscalização. Fiscalização é simples. A administração vai conferir se a legislação foi cumprida através do consentimento do particular. Então, na fiscalização, uma blitz de trânsito, CNH e documento do veículo, por favor. Eu vou conferir se você realmente teve o consentimento da administração, se está tudo ok com o seu veículo, se está tudo ok com a sua habilitação. Limitação sobre bens, veículo, que tem que estar tudo ok com ele, limitação sobre direito de dirigir. Então, perceba que isso é uma forma do exercício do poder de polícia. Último ciclo do poder de polícia é a fase da sanção. A sanção, gente, basicamente, e aí fica claro, que é a aplicação de penalidade. Óbvio que eu só vou aplicar a penalidade se houver descumprimento. Por isso que eu disse que a última fase, ela é facultativa. Todo poder de polícia tem sanção? Não. Se a pessoa estiver cumprindo a fase de legislação, cumpriu os requisitos do consentimento, foi feita a fiscalização e está ok, ela não vai sofrer sanção. Então, por isso que é importante que você entenda, essas três fases, esses três ciclos, eles estão presentes necessariamente no poder de polícia. Ordem de polícia ou legislação, consentimento e fiscalização. Já a sanção não, porque só há sanção se houver descumprimento. Se não houver descumprimento, não há necessidade para aplicação de sanção. Núbia, bacana. E o que pode ser cobrado na minha prova sobre esses tais ciclos de polícia? Pois é cobrado de vocês o entendimento se esse poder de polícia ele pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado. Porque não há dúvida na doutrina, na jurisprudência, de que o poder de polícia pode ser exercido amplamente por pessoas jurídicas de direito público. Então, bora lá. A União pode exercer a fase de legislação, consentimento, fiscalização e sanção do poder de polícia? Sim. Uma autarquia, que é pessoa jurídica de direito público? Também. A dúvida é, a pessoa jurídica de direito privado, sociedades de economia mista, empresas públicas, concessionários particulares que contratam com a administração, podem exercer também o poder de polícia? Pois é, esse é o grande questionamento. E aí, pessoal, será que o poder de polícia, então, pode ser exercido, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado? E quando eu digo pessoas jurídicas de direito privado, são tanto aquelas que integram uma administração indireta, sociedades de economia mista, empresas públicas, quanto entes da iniciativa privada, como concessionários de serviço público, por exemplo. Nessa questão, não há um posicionamento uniforme. Vou apresentar para os senhores os dois posicionamentos e logo depois o que você deve responder na sua prova. Tudo bem? Na tela. Para o STF e doutrina majoritária,
O poder de polícia, ele é indelegável. Ele é indelegável a particulares. Indelegável. Deixa eu consertar aqui. Indelegável a particulares. Significa que para o STF, doutrina majoritária, só pessoas jurídicas de direito público, podem atuar na prestação do poder de polícia. Agora, para o STJ, é permitido sim, é possível a delegação. Para o STJ, é possível a delegação. Deixa eu colocar a delegação. Mas muita atenção. É possível a delegação, mas apenas 2 ciclos podem ser delegados. A fase de consentimento e a fase de fiscalização. Que são atos chamado meio. Atos meio ou de mera execução. O STF julgou essa questão na ADIM 1717, que tratava sobre a natureza dos conselhos profissionais, enquadrando-os como autarquias, e o STJ decidiu essa questão no RESP 817-534-MG, o caso que ele julgou inconstitucional e analisou a questão da aplicação do exercício do poder de polícia com a materialização da aplicação de sanção, multa, pela até então Sociedade de Economia Mista, chamada BH Trans, que existia em Belo Horizonte. Então, esse foi o Lynch Case. Tá bom, Anúbia, e eu respondo o quê na minha prova? Essa é uma boa pergunta. Na sua prova, primeiro que você vai se atentar. Se perguntar segundo o STF ou doutrina, você já sabe o que responder. Se perguntar segundo o STJ, você já sabe o que responder. Tá bom, Núbia, mas e se não perguntar? Se só colocar assim, ó, é possível ou não a delegação a entes da iniciativa privada? Tanto a entes da iniciativa privada quanto a pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas, atenção, só é possível a delegação do poder de polícia no que tange consentimento e fiscalização. Atividades meio. Não é possível a delegação de atividade fim. Ordem de polícia, sanção, são típicos de atos da administração pública. E aí, pessoas jurídicas de direito público. Então, só atividade meio que pode ser delegada. Exatamente o que está no meio, então não tem dúvida. Fase de consentimento é possível, fiscalização é possível. Então, olha que lindo. Por isso que nós temos, gente, aí, várias clínicas que possibilitam fazer o exame psicotécnico para que eu possa conseguir a minha CNH. Eu tenho várias autoescolas que me permitem fazer aula de legislação e direção como uma das etapas para eu conseguir a minha CNH. Mas não é elas que me dão esse documento e muito menos são elas que vão aplicar a sanção em caso eu não me esteja portando esses documentos. Então, percebam que a fase de consentimento e fiscalização
podem ser feitos pela iniciativa privada. A fase de fiscalização pode ser feita por uma sociedade de economia mista, por uma empresa pública, sem problema. A fase de fiscalização pode ser feita por um concessionário. Olha que lindo! O concessionário pode fornecer os radares que são utilizados para a fiscalização do trânsito, mas quem autua não é o concessionário, quem autua é a administração. É a União, é o Estado, é o município, ou então uma autarquia ou uma fundação pública de direito público, porque elas podem aqui atuar porque são pessoas jurídicas de direito público. Os entes da iniciativa privada, concessionários, particulares, e as pessoas jurídicas de direito privado que integram uma administração pública indireta só podem exercer atividades meio, fiscalização e consentimento. Esse é o raciocínio para a prova. Bacana, Núbia. Sabendo disso, quais são as características ou atributos do poder de polícia? Os principais. Primeiro, em regra, o poder de polícia é discricionário. Se ele é discricionário, observe só que eu tenho, então, que o administrador tem margem de liberdade de atuação. O administrador tem margem de liberdade de atuação. Quem que define aonde a blitz vai ocorrer? Quem que define quais estabelecimentos serão fiscalizados? Quem que define quais obras serão fiscalizadas para ver se estão de acordo com o plano diretor? A administração. Perceba que quando eu digo que o poder de polícia, em regra, ele é discricionário, e isso é uma questão muito cobrada em todos os concursos públicos, eu estou dizendo que a administração pública vai decidir qual a conveniência e qual a oportunidade para exercer o poder de polícia. Então, essa discricionariedade, nós já passamos por essa fase, ela sempre tem que ser nos limites da lei. Até porque, se ela for fora dos limites da lei, esse ato que era discricionário, ele se torna arbitrário. Nós vimos. Então, se ele é discricionário, nos limites da lei, eu vou analisar o que é conveniente e o que é oportuno. Essa é a regra. Mas acontece que eu tenho uma exceção. Existe uma exceção. Quando o poder de polícia, ele vai ser vinculado. Quando que o poder de polícia será vinculado? Poder de polícia das construções. Poder de polícia das construções. Todos os outros poderes de polícia, em regra, são discricionários. O único que vai ser enquadrado como vinculado é o poder de polícia das construções. Segunda característica ou atributo do poder de polícia, ele é coercitivo, coercibilidade. O que é coercibilidade? Gente, a coercibilidade é o poder que tem a administração de impor a sua vontade independentemente da anuência do particular. Imagina só, eu gosto sempre de brincar assim. A administração chega para o particular que estacionou em local proibido e fala: tudo bem, Renatinha? Você gostaria de ser autuada? Aí a Renatinha responde: não, não gostaria. Ah, então desculpa, tá, Renatinha? Você infringiu a lei, você estacionou em local proibido, mas como você não concordou, eu não vou te atuar. Gente, se o poder de polícia dependesse do consentimento do particular, a administração pública nunca atuaria dentro do poder de polícia, porque o particular não vai querer receber a sanção em caso de descumprimento. Então, a coercibilidade é o poder que tem a atuação do poder de polícia, a atuação do poder de polícia, do PP, poder de polícia, independente da anuência do particular. E, por fim, eu tenho a autoexecutoriedade. O poder de polícia ele é dotado de autoexecutoriedade, que é o poder que a administração tem de executar os próprios atos,
sem previamente ir ao judiciário. Sem previamente ir ao judiciário. Significa, gente, quando a administração pública ela vai lá, atua na fiscalização de determinado estabelecimento, ela pode apreender as mercadorias independentemente de uma ordem judicial. Ela pode rebocar o seu veículo que está estacionado em local proibido, independente de ordem policial. Ela pode embargar uma obra que está sendo construída fora dos parâmetros do plano diretor, do estatuto da cidade, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário. Agora, muita atenção. A autoexecutoriedade é dividida em duas. Executoriedade, quando a administração utiliza de meios diretos. Que meios diretos, Núbia? Como, por exemplo, embargar uma obra, recolher mercadoria, apreender veículo. Agora, nem sempre o poder de polícia ele pode utilizar-se de meios diretos. Por isso, a administração pública vai utilizar de exigibilidade. Bora lá. Executoriedade é um, exigibilidade é outro. Dá uma dica para vocês, com todo o amor de titia Núbia. Exigibilidade, olha o tanto de I que tem essa palavra, significa meios indiretos. O que são meios indiretos? É quando a administração pública utiliza-se de condicionamento. Ah, tá, você não vai fazer? Então não dou o documento. Não pagou o IPTU? Então não dou a liberação do nada consta. Ah, não pagou então as multas? Eu não vou liberar o documento do veículo. Isso por quê? Atenção. A cobrança de multas aplicadas, multas pecuniárias, aplicadas e não pagas, a administração só pode utilizar-se de meios indiretos. Ela não pode vir e executar a multa por ela mesma. Nossa, Núbia, não me entendi. Ela pode aplicar uma multa porque você estacionou em local proibido? Pode. Mas ela pode assegurar que você vai pagar essa multa? Não. Ela pode abrir sua bolsa, pegar o dinheiro e receber o dinheiro da multa? Pode ir na sua casa e simplesmente pegar televisor, máquina de lavar e levar como pagamento? Não pode. Ela tem duas medidas. Ou ela vai ajuizar uma ação de execução fiscal, porque você não pagou, ou então ela vai condicionar. Ela sabe que você precisa de um documento, que só ela pode fornecer. Ela vai condicionar. Você quer o documento? Quer, João? Então paga a multa. Isso é um meio indireto. A administração, no que tange a multas pecuniárias aplicadas e não pagas, só pode utilizar-se de exigibilidade no poder de polícia. No que tange a multas pecuniárias aplicadas e não pagas, ela não tem a executoriedade, ela só tem a exigibilidade. Tudo bem? Beleza, Núbia. O que mais? Limites para exercício do poder de polícia. Quais são os limites? Olha, o poder de polícia, ele é um ato administrativo. Então, ele tem que ser respeitado o objeto, a forma, a finalidade, o motivo. Mas, além disso, eu tenho que respeitar a necessidade. Tem que ser praticado dentro da proporcionalidade. E isso nós falamos no início do bloco de poder de polícia. Proporcionalidade. E também a eficácia. Então tá, Núbia, então significa que o limite do poder de polícia, ele tem que ser aplicado por um sujeito competente, da forma que a lei determina, com a finalidade que a lei determina, pelo motivo que a lei determina, sim. Tem que respeitar todos esses requisitos de um ato administrativo válido. Mas, além disso, esse poder de polícia tem que ser necessário. O que é a necessidade do poder de polícia? Significa que ela tem que ser o poder de polícia tem que ser aplicado para evitar ameaças reais ou eminentes. Proporcionalidade. Eu tenho que adequar o interesse público
atuando sem violar direitos dos particulares. Ou seja, proporcional, eu posso dizer, então, que a atuação sempre nos limites da lei. E a eficácia, a medida utilizada, tem que ser a mais adequada. A medida utilizada tem que ser a mais adequada. Então, perceba que o limite para exercício do poder de polícia, ele vai evitar a caracterização do abuso de poder. Vai evitar a caracterização do abuso de poder. Então, o poder de polícia sempre tem que ser necessário, sempre tem que ser proporcional e sempre tem que ser eficaz. Núbia, e o prazo para exercer esse poder de polícia? Qual é? Bora lá para a tela. O prazo para exercer o poder de polícia, ele está na Lei 9873 de 99. E o prazo para exercício do poder de polícia, ele é de 5 anos. E eu tenho 2 marcos de contagem. Eu conto esses 5 anos do ato, ou eu conto esses 5 anos do dia em que cessar, a infração. Mas, perceba, essa segunda possibilidade de contagem é só no que tange a ato permanente ou infração continuada. Ato permanente ou infração continuada. Então, eu tenho 5 anos a contar do ato e 5 anos do dia em que cessar a infração, se a infração for permanente ou se a infração for continuada. Núbia, esses 5 anos é para quê? Esses 5 anos é para iniciar a ação punitiva, com base no poder de polícia, para iniciar a ação punitiva. No caso, sugiro para vocês também a leitura da súmula 467 do STJ, porque ele fala que também o prazo para a execução de multas por infração ambiental também será de 5 anos. Também será de 5 anos. Estendendo esse bloco, porque ele merece só um pouquinho, vamos ver o último ponto do poder de polícia e do seu edital, quando ele coloca uso e abuso de poder. Qual que é o uso correto do poder de polícia? Vamos para a tela. O uso correto do poder de polícia é nos limites do exercício. Então, esse poder de polícia, ele tem que ser necessário, ele tem que ser proporcional e ele tem que ser eficaz. Agora, quando, Núbia, que eu configuro o abuso de direito, nesse caso, o abuso de poder, tá? Quando que eu configuro o abuso de poder? Em 3 situações. Quando houver excesso de poder, quando houver desvio de finalidade ou quando houver omissão. Excesso de poder significa que eu estou atuando fora dos limites da competência, ou então eu estou atuando dentro da competência. Olha que legal isso aqui. Eu sou competente para a prática do ato, mas eu excedo a um excesso
na prática. Ou seja, a medida, ela é desproporcional. Então, há o excesso de poder, tanto daquele que não é competente pratica o ato, quanto daquele que é competente para a prática do ato. Ele está atuando porque ele é competente, mas ao praticar o ato, ele pratica o poder de polícia de forma desproporcional, de forma desarrazoada, de modo a derrogar direitos dos particulares. E há o desvio de finalidade, quando aqui o interesse público ele é deixado de lado. O desvio de finalidade é quando não é o interesse público o objetivo. Quando não é o interesse público o objetivo da atuação. A atuação ela visa uma perseguição pessoal. E quando ele é omisso? Porque ele viola o poder-dever. Não é um poder-querer, é um poder-dever. Se a lei determina a competência, eu sou competente naquele limite. Ah, será que eu vou atuar? Não tem essa opção. Se a lei determinou, você tem que atuar. Não é um poder-querer, e sim um poder-dever. Senhores, finalizamos aqui os poderes administrativos, mais um tópico do nosso edital. Vamos lá, então, para aquele momento que nós gostamos, que é de grifar esse ponto no nosso edital. Vamos pegar aqui um verdinho, poderes administrativos, poder hierárquico foi visto, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso de poder. Percebam aí, mais um tópico do nosso edital vencido.